longe, então a gente vai indo. Mas olha, irmãos, essas chegadas, assim, esses momentos que a gente vai observando o mundo, o modo como o mundo se comporta, hoje alguns estudiosos eles têm chamado a atenção da importância que há das pessoas que estão se formando, né, eles terem a capacidade de se formar, né, que já é um elemento extremamente importante, de chegar num determinado ponto, a partir de pesquisas, de estudos, de envolvimentos e também de uma continuidade, né, uma visão de continuidade, dada a própria natureza das coisas que estão sempre diante de nós como um campo aberto a descobertas sempre novas. Então, exige-se uma continuidade de busca, de pesquisa, de estudo. Tudo isso porque há um problema grave acontecendo na sociedade, em geral, isso em tudo, é que quase não há pessoas que consigam interpretar a vida. Como o que é isso tudo que está acontecendo? Interpretar os acontecimentos, interpretar a humanidade dos seus dias, do nosso tempo. Interpretar para poder dar um encaminhamento de si mesmo. Interpretar para poder entender a situação e se deslocar no meio de tudo isso. De tal maneira que tu não seja conduzido por elementos que só vão te desviar do foco que construa algo digno. E isso é o que hoje alguns sociólogos, alguns estudiosos estão falando sobre isso. Até eles usam raciocínio a nível de ganhar dinheiro. Esse artigo, essa palavra que eu estou falando aqui, eu tirei foto até de uma revista que eu estava num aeroporto aí. Eu estava estudando essa revista ali, porque eu gostei daquela entrevista, e ele estava falando disso. Se você quer ganhar muito dinheiro, né? Olá, irmãos. O que também é um foco já que não corresponde com a verdade última das coisas. Mas eles estão tentando colocar que se você quiser ser bem-sucedido, você tem que ter uma visão de continuidade, constante. E nunca você deve parar, porque uma das coisas que não se tem jeito hoje em dia quase, você tem uma multidão sendo conduzida sem pensar. Uma multidão indo assim, numa facilidade de ser conduzida por algumas mentalidades. Então a importância de ter pessoas que saibam interpretar os seus dias. E ao interpretar, saber se conduzir ali adequadamente. Só que aí chegamos num ponto, que ele também não vai falar, porque eles não têm essa profundidade, quais são os fatores de interpretação, os padrões de interpretação que a gente tem que ter. Em que a gente vai se basear para interpretar a vida. Então esse é um fundamento que o Deus Criador, ele está primariamente querendo chamar a atenção do ser humano. Então, a nossa caminhada aqui, do jeito que nós estamos fazendo, ela começou também com base em interpretação da história à luz desse Criador. A gente nota, por exemplo, nas cartas ao Apocalipse, ali em Apocalipse, nas cartas às igrejas, às eclesias, aqueles grupos que Jesus tinha tocado e chamado, aquelas cartas revelam que em algum momento ali, aquelas comunidades, eles começaram a interpretar a sua existência do jeito deles.
eles começaram a interpretar do jeito deles. E eles começaram, então, a deslocar o centro da verdade para o que eles achavam. E então houve uma intervenção de Cristo, direta, dizendo, olha, vocês estão equivocados nesse ponto, nesse e nesse. Então é saudável que vocês acertem e alinhem a interpretação de vocês da vida, a vida de vocês, a caminhada de vocês, à luz da minha palavra, para que vocês possam caminhar na dignidade, na maneira correta, né? Então, expor a gente mesmo a um universo aí existente, que coloca diante de nós uma existência, requer, irmãos, um trabalho em nós mesmos, um tratamento que a gente dê com muita seriedade à palavra, aquele que norteia a nossa interpretação, né, que é o Senhor. Não é à toa que ele começa o livro de Gênesis, né, que a gente tem usado bastante como referência também. O livro de Gênesis começa aqui no capítulo 1, versículo 1, com uma palavra que é tão importante, tão importante. Eu tenho um sobrinho que ele está fazendo também TCC, lá em Londres, na área da arte, na área da música. E o TCC dele é sobre criatividade e som. Então a gente está estudando criatividade e som. Quando ele falou criatividade e som, eu falei Gênesis 1. Né? Porque Gênesis 1, ele une totalmente a criatividade e o som. Porque Barat, no princípio, quer dizer, as coisas têm início a partir da criatividade. Né? Barat, que é a palavra criou, está vendo a palavra criatividade aqui? Criou, né? A palavra aqui é Barat no hebraico. Barat é o processo em que Deus faz acontecer as coisas a partir dele. Né? Então, existem teorias aí que dizem que o mundo surgiu do nada. Isso é um absurdo. É claro que a gente até entende, pessoas até cristãs que dizem que o mundo veio do nada. Jamais veio do nada. Veio de dentro de Deus. Barat define isso. Tudo que existe partiu de uma criatividade. O sujeito de Barat é Deus. O sujeito desse verbo, esse aqui é um verbo, que tem um sujeito. O sujeito é Deus. O Deus que faz ocorrer as coisas pela criatividade que ele tem. Então, essa palavra que está aqui, a gente começa a perceber a importância dela, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, se Deus tem Barat nele, criatividade nele, nós também temos. Se a criatividade de Deus foi expressa através do som, do disse Deus, né? Então o som ele tem sentido se ele tiver sentido, se ele tiver significado. O som, de fato, ele vai gerar algo se for realmente coerente com aquilo que é, que existe, que pode gerar algo, que vem com uma estrutura daquilo que de fato é. Tanto é que a gente vê certos barulhos por aí e tem gente que chama de música, por exemplo. Não é música, nem som. Né? Porque som tem que ter um significado, tem que ter uma estrutura. Então nós somos chamados em Gênesis 1:26, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos chamados a entender o processo de Barat em nós. Porque nós somos criativos. E a gente tem falado muito que a criatividade da gente, se não tiver uma direção a partir do som de Deus, da palavra dele, que dirige numa exata dimensão que devemos andar, na maneira correta, na maneira digna, no significado, no propósito, na estética, na ética, então a gente não vai chegar, nós não vamos conseguir alcançar as dimensões que a gente poderá ir, né? E deveríamos ir.
o exemplo real de tudo isso que Deus dá é simplesmente o mundo. Ele fala assim, olha um exemplo de criatividade organizada, estética, bela, com propósito, com significado, que eu dou para vocês verem. Aí ele fez esse mundo para mostrar para nós. Talvez seja bom, seja um bom exemplo. Né? A incoerência absoluta é quando tu, dentro desse mundo, gerado nessa criatividade, nessa palavra, as pessoas têm a ousadia de expressar, até com inteligência, que não há Deus. Isso é uma insanidade. Né? Não há Deus, como que não há Deus? Né? Não há Deus, pode não haver Deus, na maneira que a igreja do Novo de Apocalipse 2 não se permitia, né? Em Cristo, ela não se permitia, não há Deus para eles. Olá, irmãos. Oi. Olá, irmãos queridos. Então, queridos irmãos, sabe, a gente é chamado, né, em Gênesis 1, a uma reflexão à humanidade, né, para que a gente comece a ter um cuidado. Toda a manifestação humana por algo melhor é legítima. Né, nós estamos vendo aí o Brasil numa crise. Uma crise, imagina só, é uma crise que está aí. Em várias crises, quando a gente estuda a história das crises mundiais, né, em várias crises a gente vê nem sempre um bom encaminhamento. Né? Você, por exemplo, pode pegar as crises do século XIX e XX, quando naqueles momentos surgiram os movimentos mais devastadores da humanidade, até hoje. Né? O Hitler com o nazismo, o comunismo com Karl Marx, Lenin, Stalin. Né? São pessoas que perceberam uma crise, um momento, como os chineses sempre dizem e usam o mesmo caractere, né? O mesmo... Oi, irmãos. Entrem, queridos. Então aí nossos bebés chegando aí, os três bebês. Acho que alguns não conheciam o Pedro, que está ali atrás, olha. O Pedro, que está ali. Depois tem o Samuel, que está ali. E tem a Manuela. A Manuela que está ali. Nasceram todos na mesma semana. E 2 nasceram na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo hospital, com a mesma médica. São gêmeos de hospital e de médica. Impressionante. Deus abençoa todos nós com eles. Né? Então... E fora os que já estão aí, já há algum tempo caminhando aí, que é o Gabriel que está ali atrás, a Esther que está ali, tem o Felipe que já está mais na experiência, né? Já está chegando aí a adolescência. E a gente vai indo, né, irmãos? E um dia começamos a pensar sobre isso, viu, irmãos? Começamos a pensar que tipo de construção a gente quer fazer nas nossas vidas. Né? Que tipo de construção a gente gostaria que no nosso lar ocorresse, né? Nos nossos filhos ocorresse. Que tipo de construção a gente quer? A gente quer adequar Jesus a nós? A gente quer acomodar Jesus ao que a filosofia fez? Ou a educação? Ou a teologia? Né? Nós pensamos, ou a gente faz a mesma coisa que todo mundo fez desde o ano, principalmente do ano 300 até hoje, né, com toda essa aberração que se transformou o cristianismo, que não tem Cristo, um cristianismo sem Cristo, né, ou a gente se permite, né, a ir, ou a que a palavra, essa palavra fale a nós, não somente fale, porque de ensino da palavra, irmãos, não significa nada. Né? A Bíblia diz em João 1,14 que o Verbo se fez carne.
Se isso não ocorrer em nós, de estudo bíblico, irmãos, o cristianismo está cheio. De estudo bíblico não sabe mais nada, o pessoal já sabe tudo. Tem gente que já disse para mim, pastor, eu já li umas 50 vezes a Bíblia, outros já li 100, outros já li 500. Mas as pessoas estão andando no modo como eles colocaram a ideia cristã, ou o que foi colocado neles, e eles não têm mais nem a capacidade crítica de avaliar as coisas, né? Então, a condição que nós estávamos falando daquele sociólogo no início aqui, que ele está chamando a atenção da importância das gerações hoje saberem interpretar a história dos seus dias, para poderem viver de uma maneira tal, né, fundamentada, de modo tal que ele possa estar inserido inteligentemente dentro desse contexto, né, sem ser enganado ou levado por situações que não correspondam com a dignidade, com o sentido, o significado correto. Então, eu fiquei pensando assim, mas ele não colocou onde a gente tem que buscar. Ele está falando algo certo, ele está dizendo certo, que nós temos que saber interpretar os nossos dias. Nós não podemos viver fora do nosso tempo. Nós temos que estar dentro desse tempo, sabendo o que anda acontecendo em nosso tempo, mas nós temos que ter elementos que nos deem condições de interpretar esse tempo, mas à luz de quê? À luz de Freud, de Karl Marx, de Stalin, de Lenin, de Hitler, ou dos partidos políticos que tem por aí, dos clamores populares, né? À luz de quê? À luz de filósofos, de sociólogos, ou seja lá o que for. Onde estão os fundamentos verdadeiros? Né? Então, há essa necessidade, e Deus sabe disso, por isso que em Gênesis 1, né, no capítulo 1 ali, que é um fundamento excepcional que Deus passa para nós, a partir da palavra criatividade. Criatividade, né, irmãos? É tão trágico quando a criatividade de uma criança, por exemplo, ela perde o rumo da verdade. Então ela não vê mais o seu pai, ela não vê mais a sua mãe, ela não vê mais, não vendo mais o pai e a mãe, ela não sabe mais, ela não sente mais, ela não percebe mais pertencer. Ela não pertence, ela não tem um senso de pertencimento, né? Então a criança fica assim, deslocada daqueles elementos que vão dar a ela segurança, significado de pertencimento, de envolvimento e de segurança, e então de coragem. Então todos esses elementos que são construídos assim, olha, cada um deles está no colo e na presença dos seus pais, e eles são certos, né? Tem paz, elementos de paz, são situações que são construídas agora, é bem agora, é em 12 anos. Já pensou, irmãos, que preciosidade? A gente tem Gênesis, entre Gênesis 1 até Gênesis 1:31, a gente tem 6 dias. Já pensou que coisa preciosa, irmãos? O que significa isso? Todo o processo de criatividade significativa, ele exige tempo. Entende? Não pode ser algo imediato. Não pode ser algo atropelado. Não pode. Essas grandezas estão sendo atropeladas por todo mundo dia após dia. As pessoas não querem mais mediação de nada. As pessoas querem o imediato. Imediato significa sem mediação. Tem que acontecer rápido. Cada vez mais rápido.
A criança já está com 5 anos e já tem que ter doutorado. Né, irmãos? E já tem que ter com 6, com 7, bem sucedido na vida. Para com 10 se aposentar e fica tranquilo o resto da vida. Né, irmãos? É um negócio assim meio insano. Né, irmãos? Aí ele fica lá, na rede, sem fazer nada. Irmãos, isso é um negócio louco. E as pessoas estão indo para os estudos com essa mesma visão. Né, para eles chegarem e ganhar um monte de dinheiro para chegar o momento de se aposentar e não fazer mais nada. Então, são situações esquisitas que estão dentro das pessoas. Já está tudo misturado. Então, Gênesis 1, até Deus observar e ver que tudo tinha uma estética, tudo tinha um sentido, um significado, um propósito, tudo estava bem acabado, dentro de um processo de tempo. Né? Mas esse processo de tempo foi ocupado pelo Barat, que é aqui Gênesis 1, que é onde a gente vê a palavra criar. O verbo Baraém, ele tem um sujeito, que é Deus. Deus está tentando passar para o Adão e para a Eva, para o homem, para a mulher, que eles não podem deixar esse tipo de foco, nunca. Esse tipo de fundamento, de mediação na vida deles. Precisa ter um mediador, que é o sujeito do Barat. O sujeito do Barat é Deus, é Cristo, né, que vai nos dar ao Barat, que também temos, cada um de nós, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Barat é criatividade suficiente para criar o mundo. E tem um sujeito, que é Deus, que criou o mundo a partir do coração dele, de dentro dele. Lá dentro do coração de Deus havia o universo, e esse universo se tornou a partir do que ele disse. E ao falar sobre isso, surgiu aquilo, dentro do processo do tempo. Então tem gente que está perdendo tempo, né? Tem gente que não sabe nem o que fazer com o tempo. Então, quanto maior a distância do teu Barat, do autor, do sujeito desse Barat, que é Deus, mais conflituosa será essa vida e confusa. E a sociedade, mesmo assim, ela resiste à permissão que cada um precisa dar, a sujeitar a sua criatividade a esse Deus Criador. Né? Então, essa foi a tentação do Éden. O diabo disse isso. Ele disse, vocês conhecem. Então, a questão do Barat foi camuflada pela ideia do conhecimento. Quer dizer, uma vez que vocês conhecem, vocês podem gerenciar o Barat de vocês, a criatividade de vocês. Então, o processo de conhecimento sempre se tornou uma ideia dentro do ser humano de poder. Né? Conhecimento é poder. Tem gente que diria um tempo atrás, dinheiro é poder. Não é isso. Quem conhece tem poder, na ideia humana. Mas não é assim também. O conhecer não tem poder. O conhecimento sem Deus, que diria, até Paulo fala isso, conhecimento sem Deus é soberba. Né? Conhecer sem Deus é soberba, é onde o ego se infla a tal ponto que ele então vai gerenciar a sua criatividade e vai ser um caos. Aí as populações se levantam sem saber o que fazer. Aí surgem os déspotas, surgem os hediondos, as coisas malucas. E aí aquele movimento, aquele clamor, porque o clamor de dentro da alma, às vezes é legítimo. Né? Até expõe o próprio eu da pessoa à busca de alguma coisa. Mas ao buscar, ele tem que morrer para alcançar. O eu, quando começa a buscar, ele tem que morrer, esse eu, para que o autor tome o lugar. E isso ofende. Depois do pecado, ofende. Até antes de Gênesis 3, era uma honra. Era uma honra ser assessorado, ser dirigido, ser orientado, dialogar e ouvir e obedecer. E entrar na identidade, irmãos, que nós temos como pessoas, identidade do ser humano. A palavra humanidade, ela é da mesma raiz de humildade. É humus.
Deus gerou a humanidade com a raiz de humildade, né? Deveria o ser humano, a humildade daria condição natural ao ser humano de permissão ao Eterno lhe falar e lhe orientar, né? Então ele seria conduzido numa forma natural pela palavra, né? Então Isaías, no capítulo 6, diz a palavra de Deus. Os irmãos vão se lembrar. Eu falo para os irmãos aqui, eu falo também para os irmãos em Campinas, na igreja que tem lá, no Rio, na igreja que tem lá também. Eu falo assim: irmãos, nós estamos reunidos hoje, Deus tenha misericórdia que eu não traga nada novo. Eu não quero trazer nada novo. Nada novo. Nós somos chamados a lembrar da história de Deus, daquilo que Deus quer que a gente se lembre, né? Que a gente não fique inventando nada, mas que a gente se lembre da verdade, né? Então, Isaías, muita gente vai dizer: mas eu já li esse texto umas 500 mil vezes. Irmãos, o verbo se fez carne. Tem que aparecer em nossa vida essa realidade, né? Vocês lembram de Isaías 6? Né? Quando o povo de Israel, ele estava numa crise, não sabia o que ia acontecer. O reino de Israel, ele estava numa crise. Até diz aqui, irmãos, quando um rei morria, todas as alianças que tinham sido feitas, elas são... Escutaram um barulho de água? Eu vi. Isso daqui é um aplicativo, irmãos. E o André, outro dia, ele estava dando uma palestra lá na área de TI, lá num lugar, e ele tem esse aplicativo. Aí daqui a pouco, aí todo mundo: o que é isso? Tem alguma água por aí? Aí ele falou: não, é um aplicativo chamado Water in Your Body, né? Quer dizer, água no teu corpo. É um aplicativo para tomar água. Lembra que tem que tomar água? Eu estava lá na Coinonia em Campinas, na hora que eu expliquei isso, veio alguém com um copo d'água. Foi uma bênção. Mas esse é um aplicativo gratuito, que é bom, né? E aí você põe o teu peso e a tua altura, e ele calcula o tanto de água que você tem que tomar por dia. Aí você... Porque não é que a gente não queira tomar água, é que a gente esquece. É aquela correria. Quando você tem esse aplicativo, você vê que você vai deixando de tomar água mesmo. Você fala assim: puxa vida, eu não tomo água nunca. Que coisa, irmão. Depois vocês baixam o aplicativo aí. Tem uns que tomam água direto, né? Aí já não precisa do litro mesmo, ele fica tomando água. Mas eu não, eu esqueço mesmo, irmãos. Daqui a pouco dá lá aquele barulho: não tomei água. Né? Mas é legal. E olha, irmãos, Isaías, ele estava numa situação, diz aqui assim, o rei Uzias, ele tinha morrido. E quando um rei morre, nessa época aqui, irmãos, era uma desgraça mesmo. Era assim, não sabiam o que fazer, não sabiam para onde ir, o que ia acontecer. Então eu fico vendo o movimento. Hoje, quem olhar para esse país hoje, aqui o Brasil, e achar que não está acontecendo nada, é porque, não sei, tem algum problema. Né, irmãos? Não é verdade. Nós estamos vendo algo histórico. Nós estamos no meio de um evento que nunca aconteceu nesse país, nunca na história do Brasil, nunca. Está chamando a atenção do mundo inteiro. O brasileiro resolveu, irmãos, se levantar do berço esplêndido. Ele resolveu viver o hino nacional. Né? E ele exige respeito. Outro dia escrevi um artigo que um senhor está se levantando nesse momento. Um senhor de idade está se levantando. E ele exige respeito. E o nome desse senhor é Brasil. Né? Então, é o que está acontecendo. Nunca a gente viu isso. Nunca o Brasil nem isso. E está sendo algo que está chamando a atenção do mundo pela lisura do movimento. Né? Então, assim, e a igreja do Senhor? O que ela está fazendo? Não tem uma manifestação de ninguém, de nenhum líder de denominação, nada. Está todo mundo com medo, igual estão com medo os nossos governantes.
Não falam nada, não fazem nada, né, irmãos, em termos de lideranças. Porque o que acontece com a igreja de fato? A história da igreja do mundo, se a gente olhar, quando houve a época do Napoleão, a época imperialista, a igreja foi imperial. Ela virou imperial. Quando houve os grandes reis, ela foi monárquica. Quando foi déspota com Hitler, ela foi nazista. Ela foi comunista. Irmãos, a igreja foi republicana. E quando ela se tornou, antes da Idade Média, a igreja ela era chamada universal, por isso chamou-se católica. Né? Ela foi a igreja do mundo inteiro, naquela época. Aí quando aconteceram as reformas, aquelas coisas todas, ela se transformou em igreja estatal. Aí cada estado tinha sua igreja. E aí surgiu aquela expressão em alemão, que não precisa ser falada, mas é Deus conosco. Quer dizer, cada estado tinha a igreja do seu estado. E ele invocava Deus para o seu estado. E dizia que o outro estado era demônio. Então tinha aquelas brigas entre Inglaterra e França, aquelas brigas estatais, e era uma coisa ridícula em termos de igrejas. Porque a igreja da França demonizava a Inglaterra. E a igreja da Inglaterra demonizava a França. Então Deus estava com a Inglaterra. Ah não, Deus está com a França. Então Deus estava com todo mundo, era um negócio louco. Então ficou uma história de igreja das mais ridículas jamais vistas. Né? E aí surgiu uma teologia dizendo assim, Deus, o Estado é cristão. Já pensou uma coisa dessa, irmão? Chamado o Estado de cristão. Se você olhar para a Escritura de Deus, você vai ver que ser cristão, jamais um Estado se converteu. Já viu Jesus chegando assim para o Estado e falar assim, você já nasceu de novo, Estado? Aí o Estado fala assim, não. Então você tem que nascer de novo. Né? Aí o Estado diz, tá bom, agora eu sou cristão. Aí vai lá e batiza o Estado. Já viram uma coisa dessa, irmãos? Não existe um negócio desse na Escritura. Cristão só é possível ser quem? Uma pessoa. Né? Uma pessoa. Estado nunca foi cristão. Não existe esse negócio de Estado cristão. Né? Tem gente que chama cidade de Cristo. Vamos fazer uma campanha para Florianópolis ser Florianópolis de Jesus. Isso é um absurdo. Quando é que Florianópolis vai se converter? Nunca. Não existe essa entidade chamada Florianópolis. Né? Tem gente que faz aquelas campanhas de fechar a cidade em cantos. Né? Coisas aberrações uma atrás da outra. Né? E a gente chega até a aberração maior do pessoal falar que Deus é brasileiro. Né, irmãos? Coisas ridículas. O pessoal fala e o pessoal acredita. De algum jeito, sei lá se acredita ou não, mas fica meio simpático. Então, ridículos. Então, a igreja, ela não sabe o que fazer. Porque se você for se levantar, parece que está pecando. Se você for falar alguma coisa, porque o meio evangélico, ele santifica de tal maneira o Estado, que você parece que ao falar alguma coisa do Estado, está falando contra Deus. Né? Então, isso é um negócio absurdo, uma aberração. Né, irmãos? Deus é o Senhor. Então, Isaías 6, o rei Uzias tinha morrido. O Estado de Israel estava falido, porque todas as alianças foram cortadas. Todas as alianças acabaram. Eles estavam fragilizados. A nação, ela estava no meio de um monte de nação que queria acabar com eles, e eles não sabiam o que fazer. Eles não tinham mais liderança. Era uma crise imensa. Então, nessa hora, Isaías andava pelo palácio. Ele andava pelo palácio, ali, nesse momento. Ao andar pelo palácio, o Senhor dá a ele uma visão. E os serafins começam a fazer uma pregação. E a pregação dos serafins, elas parecem meio repetitiva. Né? Porque eles falam a mesma coisa. Ela fala só 3 palavras. Uma pregação de 3 palavras. Quais são as 3 palavras? E já é suficiente para Isaías. Já é suficiente. Você ouviu Isaías? Né? Já pensou uma pregação de 3 palavras, irmãos? Não ia dar em nada hoje em dia. O pessoal talvez ia gostar, aquele pessoal que gosta de pregação de 1 minuto. Né? Mas Isaías ouviu uma pregação de 3 palavras e é a mesma palavra. Né? É essa mesma palavra. Isto é, só tem Isaías
Deus, com muito amor, com muito cuidado, revelou a Isaías que só tem um personagem, em toda a história e em todo o mundo, só tem um personagem que deve ser temido, que deve ser honrado, que deve ser amado, que deve ser consultado, ouvido. Esse único está contido nessa expressão: Santo, Santo, Santo é o Eterno. Isaías, o rei Uzias, morreu como todos os reinos. Eles vão e vêm. Mas eu sou o Senhor e estou sentado no alto e sublime trono e jamais vou deixar esse trono. Eu sou o soberano que conduzo a história, que conduzo a vida da minha nação, do meu povo, que conduzo a tua vida, que vou te buscar para te falar ao teu coração, porque você está me buscando, você está preocupado comigo e eu vou falar. Então, esse momento que move o nosso coração a tratar Deus dignamente. Se você quiser tratar Deus dignamente e ouvir o que Ele tem a dizer, Ele vai falar contigo, e Ele vai cuidar e vai te indicar o caminho certo. Ele vai, aí sim a brasa do altar vai vir e vai tirar de nós aquilo que não é. Porque tem tanta coisa que Isaías pensava que era e não era. Que aquelas igrejas de Apocalipse 2 e 3, elas pensavam que Jesus estava lá, irmãos, e não estava. Em uma das igrejas, Jesus chegou a ponto de dizer assim: eu estou à porta e bato, né? Eu estou à porta e bato. Se alguém aí ouvir minha voz, Isaías ouviu, né? Isaías ouviu assim. E aí o Senhor foi lá e tocou naquele coração. Né, irmãos? Só que assim, tudo que vai acontecer da parte de Deus, precisa a gente entender que vai ser envolvido com o tempo, como a gente falou agora há pouco. O tempo, irmãos. E a gente é testado dentro do tempo. A gente é testado a perder essa continuidade de andar no foco de Deus, do único personagem que a gente deve ouvir. Eu posso ouvir o presidente, não sei de que partido. Eu posso ouvir... irmãos, cada dia vai ter um falando na TV. A mídia hoje, ela assumiu uma posição quase de onisciente, de onipresente, de onipotente, porque ela faz as cabeças do pessoal, irmão. O pessoal está mal de pensamento. E aí vem, né? Aí vem. Outro dia eu vi uma charge feita na Itália, achei muito interessante, que tinha assim, dentro desses movimentos populares que aconteceram lá, então tinha assim um desenho que eles fizeram, uma multidão andando ordeiramente aqui. Uma multidão andando ordeiramente, com alguns cartazes, tentando reivindicar algumas coisas. E no outro lado da rua, assim, tinha um carinha em cima de um carro, dando martelada, acabando com o carro. E todas as empresas de mídia focando nele, que estava destruindo o carro. Aquelas milhares de pessoas que estavam ali ordeiramente andando, reivindicando, nada na mídia. Nada. Né? Então, a capacidade crítica nossa tem que estar elevada demais. Tem que estar elevada, irmãos. Senão a gente vai ser enganado igual uns patos são enganados naqueles apitos. Sabe? Quack, quack. Aí é um pato, deixa eu ir lá. Morreu. Né, irmãos? E assim, olha, vozes de apitos que enganam o povo. Política, sabe? Vozes da ciência, da filosofia, da teologia. E as pessoas já não têm capacidade de percepção fundamental para comparar. De onde vem isso? A gente está falando, né? Isaías estava diante de um momento extremamente crítico para ele, porque na hora que ele percebeu o Senhor, ele falou: ai de mim, eu pensava que conhecia o Senhor, mas não conhecia, né? Quer dizer, o Senhor que eu pensava era o Senhor que eu fabriquei junto com Israel, né? Isaías percebeu naquele momento, irmãos, é só a luz de Cristo que nós temos a aferidor certo. Nós não podemos aferir nós mesmos por pastor nenhum, por igreja nenhuma, por denominação nenhuma, por doutrina nenhuma. É só pela pessoa de Cristo que nós temos que nos aferir. Porque Deus, Ele não é uma doutrina, Ele não é uma igreja, Ele é uma pessoa.
Né? Jesus disse, eu sou o caminho. É tão complicado, para Isaías foi complicado, mas na hora ele tinha a decisão. Ou eu me quebranto, ou eu fico aqui do jeito que eu estou. Né? Ou eu me deixo conduzir, e esse verbo se faz carne em mim, né? Ou eu fico assim, do jeito que estou. Isaías, ele se quebrantou. Ele percebeu ele mesmo a luz de Deus. Só que quando Deus se revela a nós, ele se revela se ocultando. Né? Ele se revela e se oculta, porque não tem como ele se revelar integralmente, a gente morre. A gente não consegue. Então há um cuidado de Deus em expressar-se, como está aqui na palavra, e aguardar alguma coisa dentro de nós. O que vai acontecer? Esse é o momento de cada um, que a gente tem as oportunidades ao longo da vida da gente. Né? Então é a hora da nossa vida. Isaías então se quebrantou, diz, ai de mim. Né? Vários ao longo da história tiveram seu curso alterado, a sua desgraça alterada, né? A sua vida alterada para a morte, né? Em Cristo, para poder viver, para que a vida de Cristo vivesse nele. Vários são assim os exemplos. Né? Então essa situação aqui de Isaías aconteceu, essa crise imensa, e Deus estava mostrando. Então nós temos que tomar cuidado. Em Hebreus 4:12, irmãos, fala que Deus dá a sua palavra como a possibilidade da encarnação da verdade em nós. Né? Em nós, ele dá a palavra. Hebreus 4:12, ele diz da palavra de Deus como viva e eficaz. Ela tem uma penetração, ela tem uma possibilidade de penetração, de alcançar todas as dimensões do nosso ser. E alcançando todas as dimensões do nosso ser, a palavra de Deus vai produzir em nós uma capacidade de discernimento imensa. Essa palavra aqui, discernir, temos falado, lembrado sempre, que no grego é kritikos. Crítica, mas vão ser elementos críticos, altamente críticos. Só que é uma crítica saudável. Você vai discernir, ter capacidade de avaliar as situações à luz da palavra de Deus, observar a partir da palavra, igual os bereanos em Atos 17. Lembra disso? Que Paulo estava lá falando de Deus e os bereanos, Paulo está certo, está de acordo com a palavra. Paulo está certo. E então, Lucas, ele escreve ali que os de Bereia foram nobres. Eles tiveram uma nobreza, eles tiveram uma condição de saúde, de condição de uma capacidade neles que os outros de outras cidades não tiveram. Né? Mas eles foram elevados a essa condição. Eles não eram mais salvos do que os de Tessalônica. Eles não eram mais salvos, eles eram salvos iguais. Eles não eram mais cristãos. Não, eles eram mais nobres. Eles eram mais nobres. E isso é distinto mesmo. Por que a nobreza deles? Como é que é isso? Porque eles conseguiam comparar todas as coisas com a palavra de Deus. E é essa capacidade crítica que ela vai gerar se nós formos saudáveis. Hoje em dia, pode perceber, nós vivemos um cristianismo semelhante à filosofia do mundo. A filosofia do mundo é plural. Se você quiser ter uma boa vizinhança em tudo que é lugar, crenças mundiais, você tem que assumir o pluralismo. Isto é, todo mundo está certo. Está certo o espiritismo, né? Está certo o catolicismo, está certo os evangélicos, está certo fé Bahá'í, muçulmanos estão certos, shintoístas, hindus, tudo está certo. Se você for ver bem, o Erwin Lutzer que fala muito bem isso aí. Né? Erwin Lutzer é um pastor lá em Chicago que a gente deve ler quando der. Ele escreveu um livro, Cristo entre Outros Deuses.
O Erwin Lutzer, todo ano, ele participa de um encontro para aprender ali o que está acontecendo no mundo, porque lá em Chicago todo ano tem aquele encontro de todas as fés, né? Então fica aquele monte de fé e ali eles tentam formar, como ele diz assim, um ponto comum de toda a fé. Isso é um absurdo, né? Quer dizer, tem pontos comuns, tem aqueles pontos de ouro que eles chamam, né? Os pontos de ouro em comum em todo mundo, que é parte do bom senso humano. Não é bom matar, todo mundo concorda? Isso, todo mundo concorda, não é bom matar. Não é bom roubar? Não é bom roubar, todo mundo concorda. Tem que trabalhar? Sim, tem que trabalhar, é bom trabalhar. Aí todo mundo, opa, então sobrou isso aí. Agora, o grande escândalo é quando você afirma Cristo é o único. Cristo é o único. Cristo, Ele é o único. Ele é a pessoa a quem toda a humanidade precisa se comparar, se espelhar e ir. E não é à toa isso, Ele é o autor, Ele tem a autoridade, mas a diluição, primeiro pelo pecado que tirou o ser humano desse foco. O pecado que é a anarquia total e absoluta dentro do coração humano ao escolher a si mesmo. O diabo, já falamos aqui uma vez, o diabo não disse assim, você vai escolher seguir o diabo. Ele falou, o diabo quero ser seguido. Ele não falou isso de jeito nenhum. O diabo foi espertíssimo. Ele disse, vocês vão seguir vocês. Vocês podem, vocês são ótimos. Vocês têm competência, maravilha, vocês isso, vocês aquilo, vocês aquilo. É o discurso de motivação básico que tem em tudo que é empresa. Irmão? Vocês são os caras, as caras. Vocês são maravilhas. Irmãos? Então, esse fundamento aí é o fundamento que ecoa do inferno até os seus profetas. Agora, quando Jesus veio dizer, não se engane com isso, você não é. Jesus, na verdade, chama a gente para ser aquilo que a gente não é. Entende? Ele chama a gente para ser aquilo que só Ele pode fazer a gente ser. Ele está chamando a gente nele, para que em nós a gente morra. Porque nós não podemos conviver com essa morte que há em nós. Nós precisamos da vida que há em Cristo. Então, isso vai bater em primeira mão com esse ego. E o tempo todo. Porque quando a palavra de Deus diz, essa é a palavra que cada dia ela vai trazer você a essa reflexão fundamental, em que vai levar a ti essa vida de Cristo para tu viver e te dar capacidade de crítica para você exatamente poder interpretar os corações, as vidas em cada época, em cada geração, e você poder se deslocar nesse meio com dignidade. O maior presente que a gente pode dar, irmãos, a uma rua é um filho da gente em Cristo. O maior presente que você pode dar a um bairro é o filho da gente em Cristo. A uma cidade é você em Cristo. A um país, se o povo soubesse ali o que de fato precisa, eles clamariam imediatamente, precisamos de Cristo. E aí não tinha quem segurasse, né, irmãos? Mas Deus já tem esse povo para clamar por isso, que é a sua eclesia. Só que ela não pode se tornar a igreja. Se ela virar uma igreja, como disse um amigo meu, que a igreja virou o Cristo do povo. Então hoje você tem as igrejas batista, metodista, presbiteriana, e vai indo embora. Tem uma lista imensa aí, né, irmãos? Onde que está esse tipo de ideia na Escritura de Deus? Não está. Não está. A coisa mais difícil que tem é um cristão se converter. Para mim, para nós, 30 anos, desde 1979, servindo ao Senhor dentro da denominação batista, irmãos, não foi fácil. Quando a gente começou a perceber na Escritura, após estudar a palavra de Deus como palavra que ela é, quantos nessa cidade tomaram a decisão de falar, vamos deixar tudo e vamos seguir Cristo só? Quantos pastores fizeram isso? Até agora, deve ter outros, eu não sei, deve ter mais. Mas todos os meus alunos que eu dei aula e que quiseram fazer isso que a gente está fazendo, foram perseguidos. Foram. Eu sei que uns foram expulsos das suas denominações. Então, mas por quê? Não precisava ser assim. As pessoas, quando Jesus veio para o que era seu, diz o texto, claramente, os seus nem souberam quem estava ali. Falaram assim, quem é esse homem?
que está aqui diante de nós. E eles conheciam as Escrituras demais. Jesus até falou para eles: vocês examinam as Escrituras. E eu estou aqui e vocês não estão me reconhecendo. Então, assim, coisas escandalosas, quando a distância aumenta da palavra. Aí, outro dia lá em Campinas, o pessoal disse assim: pastor, mas como que nós vamos mudar tudo isso? Eu falei: não vamos mudar nada. Nós não temos, não é nem para isso que Deus está chamando nós. Deus está chamando a gente para a gente continuar sendo a luz e o sal. Por falta de luz e de sal é que a podridão está aí. Por falta de sal é que a podridão está aí. Por falta de luz é que o mundo está tenebroso. E isso é a obra da eclesia que deveria ser. Ela não está. Ela está totalmente deformada. De alguma maneira, Jesus disse também em Mateus 24, que Mateus 24, 12, no meio de uma mensagem escatológica, que é o tempo escatológico, é o tempo do fim. Nós estamos vivendo o dia do fim, irmãos. À luz da palavra, nós estamos dentro do momento último. Não é agora, hoje, 2011, 13. Não é agora. É desde que Jesus veio, começou as grandes batalhas de Armagedon, começou as grandes batalhas do fim, que estão sendo travadas de maneira selvagem, imensa, e está enganando muita gente, diluindo a Cristo no coração das pessoas, a um cristianismo. E as pessoas não conseguem simplesmente nem comparar aquilo que estão vivendo, se é verdade ou não é. Um dia nós resolvemos comparar. Um dia eu resolvi comparar. Um dia eu disse aos irmãos: amados irmãos, vamos seguir conforme está na Escritura. Até o ano 300, irmãos, os chamados por Cristo viviam de uma maneira que Lucas tentou deixar claro. Lucas era um médico extremamente criterioso. Lucas, ele trabalhou o período da intervenção de Cristo e da intervenção do Espírito Santo. Então Lucas, ele dá para nós, pelo Espírito Santo, a orientação de quando Deus interveio em Cristo e do que ia acontecer até o dia da chegada de Cristo de novo. Está ali. Tanto no Evangelho quanto no livro de Atos do Espírito Santo. Devia ser esse o nome do livro. Já falamos para os irmãos que alguma pessoa que não tem nada a ver com o Senhor colocou o nome de Atos dos Apóstolos. Isso é um título humanista, diabólico, errado. O nome certo é Atos do Espírito Santo, porque Jesus deixou claro que eles não poderiam fazer nada sem que ele, ao clamar ao Pai, ele enviasse o Espírito Santo, e que eles deveriam ficar lá aguardando, aguardando em Jerusalém a vinda do Espírito. E o Espírito veio. É claro que escatologia, irmãos, e pneumatologia hoje são as doutrinas mais confusas que tem. Eclesiologia e cristologia também, porque quase ninguém sabe o que é Cristo. Tanto é que Jesus perguntou aí: quem vocês acham que é Jesus? Quem o pessoal fala aí? Uns dizem, outros dizem. Isso que não era nem os cristãos, Mas hoje os cristãos são assim. Porque uns dizem que Cristo é isso, outros que Cristo é aquilo. Uns dizem que o Espírito Santo é uma coisa, outros dizem que o Espírito Santo é outra. Uns falam que o Espírito Santo é aquele que vem em cima do povo lá no meio de uma reunião e todo mundo fica voando junto pelo templo, sai correndo, sai caindo e sai grunhindo e chama isso de línguas, irmãos? O negócio assim é animista mesmo, Então, falta total, simplesmente aquela atitude de dizer assim: Senhor, me ajuda aqui com a tua palavra. Só isso. É muito simples a pessoa do Espírito Santo, à luz da palavra, E outros também que o Espírito Santo nem dirige nada, irmãos, na vida da pessoa. Uns é o emocionalismo absoluto, o outro é o egoísmo absoluto, porque o Espírito Santo não tem liderança na vida da eclesia, de muitos cristãos, muitos chamados. E então, Jesus está dizendo em Mateus 24
né? Mateus 24, assim. Essa mensagem escatológica aqui, né, irmãos? A gente deveria... Tem gente que quer saber o que não está dizendo o texto escatológico. Tem gente que fica inventando escatologia na cabeça por conta de Spielberg. É o espírito Spielbergiano. Aí ele fica imaginando um monte de ficção escatológica na cabeça. Aí fica imaginando monstros batalhando em algum lugar, sei lá, dragões e anjos. Aí ele não consegue ver o que é claro. O que é claro, por exemplo, é Mateus 24, 12. É muito claro, no tempo escatológico, Jesus está dizendo assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, às vezes eu fico pensando que certas palavras deviam ser melhor traduzidas. Né? A palavra iniquidade é anomos. Eu não entendo por que puseram a palavra iniquidade ali. Né? Porque anomos significa sem lei, sem palavra. Nomos é lei, é palavra. É simples a palavra até. É anomos, quer dizer, nomos é deuteronômio. Nômio é nomos. Quer dizer, deutero, segunda vez a palavra. Né? Repetindo novamente a palavra. Aqui é anomos, tinha que ser. E porque no mundo vai faltar a palavra de Deus, porque vai faltar a palavra de Deus, porque as pessoas leem iniquidade e não sabem bem o que é isso, ele fica imaginando um monte de pecados, mas um monte de pecados e de erros é resultantes disso, não é isso. O que provoca todos os equívocos é isso daqui, é a falta da palavra. A falta da palavra. A palavra de Deus fazendo o que fez Isaías. Parar o Isaías no meio do caminho, dentro do templo, do palácio, e fazer ele ir para o chão e dizer assim, meu Deus, misericórdia de mim, porque eu pensei no Senhor de um jeito e o Senhor não é do jeito que eu pensei. Né? Jesus uma vez disse isso mesmo, quando os discípulos perguntaram, será que nós podemos ser maior que o nosso mestre? Jesus falou, não vão. Mas vocês podem ser igual ao seu mestre se vocês passarem pela catarse. Né? Aí o texto errou na tradução de novo. O texto diz assim, se vocês forem ensinados, né? Irmãos, ensino nunca foi catarse. Né? Catarse, ela é usada até na psicologia. Catarse, irmão. Catarse é usada na psicologia mais certo do que na teologia. A psicologia usa a palavra catarse, que Jesus disse, do jeito mais certo do que a teologia. A teologia pega essa palavra e fica fazendo escola bíblica. Mas escola bíblica não adianta nada para ninguém. Nada. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo conhece mais a Bíblia do que qualquer doutor em teologia que tem por aí. Né? E ainda treme. Essa doutorada toda que tem por aí em teologia conhece a Bíblia e acha que é o tal. Entende? E muita gente acha que é o tal. O diabo não, ele treme. Irmãos, tem gente, quando o diabo conta a história lá nas reuniões dele, eles falam do ser humano. Eles tremem quando ouvem falar do ser humano. Porque o ser humano ele chega a ser mais hediondo que o diabo. Em muitos casos. E o diabo treme, o ser humano não. Os crentes não. Os crentes fazem a iniquidade que fazem, irmãos, e se arvoram. É uma coisa louca, insana. Então, anomos, quer dizer, falta da palavra. Né? A falta da palavra, ele diz aqui, é tão importante aqui, ó. Falta da palavra vai tirar, vai fazer esfriar o amor. Né? O amor, irmãos. Às vezes as pessoas estão clamando, a sociedade inteira está clamando, porque cada dia a violência está maior. Não é a violência que está maior, é o amor que está menor. Está cada vez menos amor. Né? Falta a palavra no coração das pessoas. Às vezes a pessoa, eu já vi, irmãos, já fui visitar presos em penitenciárias. Eu já fui em penitenciária, irmãos, que a maioria dos presos eram crentes, afastados. Como assim? Isso é muito esquisito, né, irmãos? A gente anda naquele Rio de Janeiro, que a gente está lá, irmãos. Eu
Irmãos, eu tenho ido bastante lá naquele rio, a gente está pelo meio da rua lá, irmãos, parece que eu estou vivendo uma comunidade cristã, porque por todo lado você ouve falar de Cristo. Todo lado, você para em qualquer banquinha, o cara está falando de Cristo. Mas não são cristãos. Eles estão acostumados com o cristianismo. Né? É um negócio assim maluco. E todo mundo tem medo um do outro. Né? Então é um negócio estranho, extremamente estranho, assim. Muito estranho, um negócio meio bizarro, uma quimera que está aparecendo na sociedade, uma mistura assim que você não sabe o que vai dar, uma tartaruga ninja assim vai sair. É um negócio meio estranho, um negócio muito esquisito. Então, esse tipo hediondo que está aparecendo aí. Então a palavra, por outro lado, se ela for cultivada em nosso coração, ela vai gerar a partir de Deus o amor. Nós não vamos viver sem esse amor, irmãos. Nós não vamos ter a vida de Deus. Então é a palavra que vai gerar. A sequência da vida de um engenheiro, de um advogado, de uma pessoa que trabalha com alimentos, uma pessoa que trabalha na casa, uma pessoa em qualquer lugar que a gente for. Oh Deus, misericórdia, eu preciso desse tipo vital. O amor jamais acaba. O amor de Deus, né, irmãos? O jeito de Deus da gente viver. Então, mas é claro que aquele que perseverar até o fim será salvo. Haverá condição de vida dessa pessoa. Aquele que perseverar, né? Perseverar, dentro do tempo, fazendo a palavra alcançar teu coração, né, irmãos? E deixar ela ali na mediação da palavra. Tua vida na mediação da palavra. Então, não é fácil. Ainda mais assim que tem, né, toda essa situação por aí que a palavra já é só, a Bíblia passa a ser uma coisa conhecida. Né? Bom, amados, a gente está pensando sobre isso, né? Depois, com a graça de Deus, vamos continuar pensando. E queremos muito continuar assim, no caminho, né, que é Cristo. Que nosso coração, cada um de nós, tenha a percepção de que nós podemos ser tocados pelo Senhor, pela Sua palavra, que a gente possa permitir esse ato, né, do Senhor mexer conosco com o toque da palavra. Não é ler a Bíblia, é ela tocar em nós. Né, e que ponto até que toda a nossa vida seja reduzida a morrer, para que o Senhor possa dar essa vida dele em nós, né, irmãos? E assim nós vamos continuando. E a irmã Nancy vai pegar o pão e nós vamos poder juntos. Jesus falou a mensagem escatológica aqui. Ele vai indo na mensagem escatológica e quando chega perto dele cumprir a aliança dele, o sacrifício dele, que vai fazer com que a aliança seja legitimada, verdadeira, e que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo, seja alcançado, todo aquele que invocar o nome do Senhor seja tocado. Então Jesus está passando a mensagem escatológica, termina de falar sobre o grande julgamento, e então ele fala, bom, agora eu vou, está quase na hora de eu ir, Jesus fala, está quase na hora de eu ir, mas ele quer dizer assim para o pessoal, eu vou, mas eu vou ficar com tanta saudade de vocês, eu vou ficar com tanta vontade de estar com vocês, mas vai ser por um tempo, só por um tempo, sabe a questão do tempo? Vai ser por um tempo só. Eu quero que vocês são minhas ovelhas, meus queridos, minha eclesia, isto é, aqueles que eu chamei. Então, eu quero que vocês se lembrem de mim sempre. Porque o ato de lembrar o ato de lembrar em Cristo é um jeito de nós estarmos indo e passando. Porque a nossa memória, irmãos, é rápida em esquecer. Então, que haja Cristo na nossa memória, no nosso pensar, no nosso lembrar. Que o teu pensar seja vigilante nisso. Né? Então Jesus fala, olha, vocês vão lá na cidade e vocês vão encontrar um rapaz
pegando água na beira do poço. Aí vocês vão lá e falam para ele assim, ó, na sua casa convém que eu faça a celebração dessa aliança. Era uma coisa esquisita, porque o trabalho de pegar água no poço, como nós vimos no caso da mulher samaritana, era normalmente de mulher. Mas tinha um moço que era muito obediente e amava demais a sua mãe, que ele falava assim, não mãe, você não vai buscar água, eu vou buscar água para ti. E ele fazia isso sempre, sempre, ele ia todo dia buscar água. E numa dessas, Deus ficava pensando, eu preciso de um servo meu que o tempo todo está fazendo aquela coisa que ele pensa que é o tempo todo a mesma coisa. Mas na fidelidade dele, há de chegar o dia do cumprimento em que eu vou lá chamá-lo, que eu vou precisar exatamente de alguém que esteja buscando água para a mãe. Isso é impressionante, irmãos. Aí aqueles homens vão lá na cidade e vai ser fácil achar. Não porque eles sabiam quem era, porque era uma coisa muito estranha. Mas ele, apesar de todos aqueles preconceitos, ele ia lá buscar água para a mãe. E ele encontrou aquele moço, e eles encontraram aquele moço mesmo. E chegaram para ele e falaram assim, olha, já pensou, você está lá pegando água, o mestre falou que tem que celebrar lá na tua casa uma aliança lá. Ele falou, tá bom, vamos. Aí eles foram para a casa dele. Aí chegaram na casa dele, subiram lá no cenáculo, né? E aí eles pensaram que ia fazer a Páscoa. Mas Jesus então falou, a partir de agora não tem mais Páscoa, acabou. E por impressionante que seja, por mais que seja claro isso, Jesus não chegou para os discípulos e falou assim, vão lá no templo para celebrar a minha Páscoa. Não falou isso. A Páscoa, o sacrifício, a celebração de Cristo foi feita no lugar mais digno que tem, que é dentro de uma casa. No lugar mais sagrado que Deus espera que seja, num lar. Porque Ele formou famílias, e está formando família. E naquele lar, naquela casa, foi celebrada a primeira e deveria ser todas as manifestações de memorial de Cristo, dentro de uma casa. Porque é na casa que começam as coisas. Por isso que a palavra comunhão é koinonia, que tem a ver com koinos, com casa, com família. Né? E assim, esse é um dos textos que falou muito ao nosso coração em Mateus 26, quando Jesus falou lá no versículo 18, Mateus 26, 18. Ele diz assim, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Ele não falou, lá no templo eu celebrarei. Não tem nem essa ideia de templo. Né? Em tua casa. Entre tantos textos. Então nós, na certeza da palavra, eles estavam lá em cima no cenáculo, e eles estavam comendo, e ali então Jesus está tentando dizer para eles assim, olha, mais um pouco de tempo, vocês vão ficar lembrando de mim, vocês vão ficar na comunhão com vocês, e essa comunhão vai anunciar exatamente eu, que fiz isso em vocês, o jeito de viver, vai ficar explicitado na vida de vocês, em cada dia, em cada ato de vocês, em cada ato de vida com o filho, com a mãe, com o pai, com o irmão, no trabalho de vocês estiverem, vocês vão ser o povo que vai anunciar que eu faço nova todas as coisas. Não diz Apocalipse 24? Eu sou aquele que faço novas todas as coisas? Jesus é esse. Irmãos, quando começar os clamores e as vozes se levantarem por aí, e vocês vão ouvir muito, o que nós vamos fazer nesse Brasil? Vocês vão poder levantar e dizer assim, tem um só que pode fazer novas todas as coisas. É Cristo. É Ele que faz o ser humano ser digno o suficiente para fazer aquilo que é digno. Né? Então nós estamos celebrando a possibilidade de Deus na vida daquele que crê. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é. Então lá em Mateus 26, eles estavam comendo aquele pão, e a mãe assim vai entregar o pão. E nós vamos estar lembrando que Jesus nos orientou de uma maneira tão simples, em que do mesmo pão a gente está comendo aqui, isto é, o mesmo Senhor está na nossa vida. É o mesmo Senhor. Não é diferente de mim, está em mim, Jesus Cristo está no irmão dele, e nem nós podemos afirmar, é esse o Senhor que nós um dia entregamos a vida. E é a Ele, a palavra dele que ouvimos e queremos muito.
Claro que quando a gente ouve a palavra, a gente fica numa agonia de alguma maneira. Sempre. Porque a gente vai pensar assim, puxa vida, Senhor, como estou longe. Amém? Que pense assim, igual Isaías. Oh Deus, ai de mim aí, irmãos. É aí que é o começo da brasa viva, que é o ato de Deus em nos ajudar e tocar em nós. Então ele entregou aquele pão e ele abençoou. Vamos orar. Querido Senhor, aqui estamos nós, tuas ovelhas, Senhor. Conforme a tua escritura, a tua palavra, Pai, que está passando em nós essas dignidades, essas virtudes, está passando no nosso entendimento, Pai. Vai ficando claro pelo ato do teu Espírito Santo os significados. Nós estamos aqui, Senhor, te louvando, porque é em Cristo, Senhor, que é possível a tua eclesia caminhar pela história como aqueles que, como diz João na sua carta, vão anunciando o amanhecer do dia perfeito, que é o dia de Cristo. E no meio de tudo isso que está aí, de iniquidade, João diz, agora as trevas vão se dissipando, porque já está chegando, já está se anunciando o amanhecer de Jesus. Ó Deus, e aqui está o teu povo. Nós queremos muito, Senhor, continuar celebrando o Senhor, momento a momento da nossa vida. Tu sabes quem somos, as nossas fraquezas, mas nós também sabemos da tua graça e do teu poder. Nós estamos aqui justamente celebrando que há poder em Cristo, naquilo que foi feito naquela cruz, para nos dar condições de seguir até o dia do Senhor. E conforme chegou o 7º dia, chegará o dia do descanso, o dia eterno do Senhor. Ó Deus, nós estamos celebrando o teu dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém, né, amados? Graças a Deus por celebrarmos o Senhor, como Ele ensinou, uma simplicidade tão grande. E versículo 27 diz que Jesus tomou o cálice, também deu graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E então Jesus anuncia que ele vai ficar um tempo longe deles. Eu digo que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira mais, eu não estarei junto com vocês mais, mas até aquele dia que eu hei de beber com vocês um vinho novo. Irmãos, o vinho novo, o vinho da videira do céu. Qual que é o vinho da videira do céu? Cristo. Nós vamos estar lá degustando, desfrutando do Senhor. Ele vai reunir a gente, como ele fala aqui. Então eu vou reunir vocês lá, vocês que mantiveram acesa a chama, acesa a luz, o sal da terra. Nós vamos estar juntos naquele dia e vocês vão poder. Isso que nós estamos fazendo aqui, lembrando de Cristo, nós vamos fazer com Ele presente. Aí não vai ser mais o pão, não vai ser mais o suco, vai ser Cristo, irmãos. Nós estamos anunciando exatamente. Irmãos, nós vamos ver. Daqui uns tempinhos, nós vamos estar juntos lá no Senhor. Vamos ver só. Lembra? Nós estávamos falando disso. Olha ele ali, Senhor. Irmãos, isso é certo. Com o tempo se cumpriu. No 6º dia chegou o 7º. Assim há de chegar o tempo escatológico. E o dia perfeito chegará e o sol da justiça brilhará, que é a vinda do Senhor. Então, ele falou isso. Irmãos, olha, como o Senhor falou aqui, deu graças. Oh Deus, nós estamos juntos aqui dando graças, porque naquele momento lá na cruz, na intervenção dentro do tempo, dentro desse universo que foi afetado pelo mal tão terrível, que ofendeu tanto a Ti, mas nesse lugar escorreu o Teu sangue,
a tua vida foi ofertada e não há pecado, não há mal que seja maior e não há mais nenhum poder que possa nos separar, nós de Ti e o Senhor de nós. Ó Deus, estamos celebrando o dia também da Tua vinda, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos falar tão carinhosamente sobre esse encontro e essa segurança que está em Ti. Nós Te louvamos e celebramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ele disse: bebei dele todos, como ele ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, como o Senhor nos ensinou, nós fizemos e estamos fazendo e queremos continuar. Abençoa-nos, querido Pai, e eu sei que Tua bênção está sobre aqueles que Te invocam. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, vamos ficar firmes, né? A palavra de Deus diz assim, que Deus os abençoou. Então, cada dia assim a gente vai continuando, qualquer coisa a gente vai compartilhando. Hoje foi uma grande alegria, muito grande rever os irmãos queridos. Sempre ele tem orado, de vez em quando a gente fala um pouquinho, né, Pedro? Mas estamos juntos no Senhor Jesus. E agora estamos aqui, né? Os irmãos, quando estiverem aí, vem. Estamos juntos, estamos sempre orando. E a gente mais, Estão aqui então. É a casa de vocês. Nosso coração está aberto, né? Em nome do Senhor. E queremos continuar compartilhando e vamos indo. Irmãos, então, tem uma coisa também que nós estamos orando há muitos dias. Temos tido agora um plano que talvez vai ficar difícil para nós ficar tendo mais como cuidar do seu Zé, né? Então, nós temos que orar por esse momento que vem aí, daqui para frente. Provavelmente semana que vem ele vai para um lugar em Campinas, São Paulo, que tem mais condições técnicas do que nós de dar os cuidados. Então hoje provavelmente é uma despedida, a gente quer abraçar, dar graças ou falar alguma coisa, quem quiser depois pode. Ele ficou com a gente 1 ano e meio e tem agora uma nova etapa que exige mais do que a gente pode fazer. Mas Deus tem nos abençoado e queremos agradecer a Deus por esse período de 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio já, e que nós podemos aprender muito com Ele e Ele também pôde aprender conosco. O Senhor foi guardando, né? Também semana passada tivemos lá em Campinas, encontramos irmãos, todo mundo mandou lembranças, em Rio também, né? E assim, a irmã Sheila mesmo falou assim: olha, pastor, eu vejo lá vocês e eu me sinto tão junto com vocês, né? E lá está o André, lá está a Letícia, né? E tem sido uma bênção estar com os irmãos também uma vez por mês lá. E eu passo as informações daqui para lá e de lá para cá. Então, em Campinas também que está a Priscila e o Cris, e a minha mãe está indo lá, e vários irmãos, como Danilo e Daniel, tantos outros, que nos têm amado muito e Deus tem aberto essas portas, né? Então, qualquer oferta pode ser entregue ali e nós vamos orar dando graças, né? Vamos orar. Ó Deus, nós nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós olhamos assim, ajudados pela Tua palavra, o passado, e olhamos e vemos aquela cruz do Senhor Jesus Cristo e o nosso presente, Pai. Nós também olhamos e a mesma cruz em nossa vida, Senhor. E olhamos para o futuro e a mesma cruz, Pai. E o túmulo vazio e a promessa da Tua vinda, Pai. Aqui estamos seguindo. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos tanto de Ti. Ó Deus, aqui estamos nós com as nossas fragilidades imensas, mas ao mesmo tempo
sabendo que cada momento o Senhor está cuidando e lidando de uma maneira muito cuidadosa, amorosa, terna e carinhosa e firme para nos conduzir numa interpretação correta de todas as coisas, Pai. Ó Deus, estamos aqui e oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Abençoa tudo que vai seguir essa semana, Pai. Nós estamos em Tuas mãos, em nome do Senhor. Amém. Amém. Então tá, tem um chá. Aí, irmãos, agora vamos fazer aquele tchau que nós sempre fazemos para os irmãos que estão por aí. Tem muitos irmãos, vamos fazer um tchau para a turma, irmãos. Deus abençoe. Olha, os irmãos tão queridos, né, aqui. Eles falaram mesmo, ô pastor, mostra lá os irmãos. Então está aí todo mundo com muita alegria fazendo esse tchau em nome do Senhor Jesus, e Deus abençoe aí, amados. Agora nós vamos lá pro chá. Aí eles falam assim, nós também estamos fazendo chá, pastor. Depois, né? Então Deus abençoe, queridos.